Olha, e atenção, hein? Notícia importante e de agora a pouco. O Flamengo acaba de emitir uma nota oficial e nela diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gustavo Cuejar alegou problemas pessoais e manifestou o desejo de não viajar para os próximos jogos, ou seja, contra Ceará e Internacional. A vice-presidência de futebol discorda do posicionamento do atleta e entende que não pode atendê-lo no momento e informa que o afastou por tempo indeterminado das atividades do departamento de futebol. A vice-presidência de futebol considera que a decisão mantém a concentração do Flamengo nos próximos jogos da temporada, ou seja, ele pediu para não jogar nos próximos jogos, alegando problemas pessoais. A diretoria do Flamengo não concordou e o Cuejar foi afastado. Zinho! Notícia muito ruim. É claro, todo respeito ao Ceará, um jogo dificílimo. Uma vitória do Flamengo e um tropeço do Santos, o Flamengo pode alcançar a liderança do campeonato, maravilhoso, mas a gente visando o jogo, pensando no jogo de quarta-feira contra o Inter, que não tem o Arão, que está suspenso, a presença do Cuejar era fundamental. O Jorge Jesus pode até pensar ali em trazer o Gerson para fazer a função que o Arão exerce, mas o Cuejar na proteção. E aí, com essa crise, né, essa nota emitida pelo Flamengo é uma crise, sim, né, porque se afasta por tempo indeterminado um jogador que, na minha visão, é importante no sistema tático, é fundamental, joga, né, vem jogando muito bem, agora está criando dentro do clube uma situação insustentável. Né? Ora vem proposta de clubes, ora vem reclamação que gostaria de um aumento. Aqui mesmo na bancada eu falei que a diretoria poderia ter uma habilidade quando retornasse dessa negociação com o Balotelli, que não aconteceu, né? Não foi possível. Tinha que chamar o Cuejar, seu empresário, conversar, até de repente fazer uma proposta de renovação, estendendo o contrato. De repente era o que o jogador estava querendo, não sei se ele queria realmente sair para ir para o Al Hilal. Eu acredito que uma boa proposta do Flamengo de uma permanência, o atleta não ia querer trocar o Flamengo pelo Al Hilal. Veio uma proposta também do Bolonha. Zinho, só um rápido à parte, hoje inclusive surgiu uma notícia de que o Al Hilal foi em cima do Gabriel, do Corinthians, volante, porque estava encontrando dificuldades em contratar o Cuejar, o Flamengo não queria liberar o Cuejar. Então é uma coisa ligada aí na outra. Então, assim, muitas notícias que surgem, seria legal uma nota oficial do atleta ou do seu empresário e o próprio Flamengo explicar o que está acontecendo. Assim, o ideal era ter a habilidade de, na minha opinião, era manter o Cuejar, que eu acho ele uma peça importante dentro do trabalho, do contexto. A gente diz que a manutenção de jogadores que vem dando certo, a contratação, você vai formando um elenco, formando um grupo para conquistar. Não adianta você contratar e perde aqui, contrata um ali, perde o outro ali. Então a permanência do Cuejar seria dessa forma. Agora, se o atleta também, eu não sei qual é o problema particular, né? Tem vários problemas. Então, assim, não adianta também você fazer um julgamento sem saber qual é esse problema particular. É com esposa, é com filho, é saúde. Aí você tem que dar um passo atrás e entender, né? É um ser humano que também tem problema particular e alguns são gravíssimos e tem gente que não consegue conciliar. Eu joguei pela seleção brasileira, minha mãe no hospital e acabou que veio a falecer. Eu consegui, naquele momento, separar, continuar servindo a seleção, buscando a classificação para a Copa do Mundo, mas acabou o jogo contra o Uruguai, eu fui para o hospital e a minha mãe faleceu naquele dia. É difícil, eu te digo, é muito difícil, é duro.
E aí, se o cara tá passando por um problema assim de alguém da família, saúde, é uma coisa grave, você tem que entender. Eu não sei qual é o problema. Se for aí por questões de clube, de proposta, porque o Flamengo não aumenta, é porque ele quer sair, aí eu acho errado. Porque ele tem contrato com o Flamengo e aí ele tem que cumprir o contrato. É ir lá, jogar e tentar ir solucionando com o seu empresário esse problema, se o particular é essa coisa de transferência para outro clube ou não. Se é um problema pessoal, familiar, uma coisa grave, aí eu retiro, tem que esperar um manifesto dele. O problema é o seguinte, é um momento tenso, perigoso, problema, é disputa por uma liderança de campeonato brasileiro e por uma classificação que está em aberta. Por mais que tenha uma vantagem, o Internacional é muito forte, tem um time muito bom, joga em casa e precisa de peças como o Cuéllar. Agora, é um momento de crise ruim essa relação. E aqui no final da nota diz exatamente isso. Para não atrapalhar a concentração da equipe, ele foi afastado por tempo indeterminado. E aí, PVC? Não, só porque tem só equilibrar um pouco o noticiário. O Zinho falou a lembrança da história particular, pessoal, do drama pessoal da família do Zinho, do drama familiar do Zinho, é muito bem-vinda. Agora, vamos pegar uma coisa aqui. O Cueva, por exemplo. O Cueva demorou um pouco para vir à tona, mas veio à tona que ele tinha um problema particular gravíssimo. A filha dele está internada no Peru. Quando tem um problema particular grave, normalmente a diretoria se manifesta deixando claro que é um problema particular grave. A nota deixa claro... posicionando a favor, a favor do atleta. Houve um problema particular e por isso ele está afastado para resolver sua vida. A diretoria diz que ela discorda da decisão. Exato. E isso vem ao encontro de um noticiário que vem crescendo há 3 meses sobre desavenças, ora confirmadas, ora negadas, na relação entre Cuéllar e direção, da discussão se ele ia para o West Ham ou se ia para o Al Hilal ou se ia para o Bolonha, e da história que já houve, enfim, até notícias paralelas a isso que já apareceram em relação ao empresário do jogador, numa semana decisiva para o Flamengo. Exatamente. Porque o Flamengo tem um volante suspenso e um volante em que a torcida confia muito para superar o período de dificuldade da ausência do outro volante. Ou seja, tá todo mundo achando que o Arão tá suspenso, uma coisa já dá conta do recado. Agora não vai dar mais. Agora não. Agora é Pires da Mota. Ou Hugo Moura. Ou Hugo Moura, ou o Cuéllar voltar atrás da história e dizer que quer ser reintegrado para jogar na quarta-feira. E não viaja para o Ceará, ok. Mas quarta-feira o Flamengo precisa dele. Rapaz, Quito não terá, pelo menos a princípio. Edmundo, o jogo que situação, quando? hein? O jogo contra o Ceará é quando? Domingo, 7 horas. Então, o Jorge Jesus vai agora entender bem o que é a logística do futebol brasileiro. Ele vai viajar mais agora do que a Europa toda. É verdade, ele vai ao Ceará, depois para o Rio Grande do Sul. Então ele vai entender, provavelmente ele vai poupar alguns dos seus titulares, porque ele não vai querer chegar a Porto Alegre com um time desgastado. Que já está desfalcado. Já estará desfalcado do Ilharão. Então é fundamental a participação do Cuéllar nesse jogo. A maioria dos empresários, eu não sou contra os empresários não, muito pelo contrário, sou a favor. Mas a maioria dos empresários não tem sentimento com o clube, né? Eles pensam só na parte financeira. E falta, hoje é dia 23. Hoje é dia 23, falta exatos uma semana. Esse é mês 30, né? 31. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 31. Agosto é 31. Que eu aprendi isso aqui quando eu era criança. Não é? Em Niterói. E é 31. Então faltam 7 dias, 8 dias, né? Para o fechamento da janela. Então o que eu quero dizer com isso? Tá forçando a barra. Ou me deixa embora, facilita a minha saída, ou resolve minha situação aqui. Porque quando você noticia que traz um por X, outro por Y, outro por... Os que estão jogando bem... Chama atenção, né? Chama a atenção de quem está jogando bem. É natural, e acho até que ele merece uma valorização,
acho até que ele merece uma valorização, mas de forma tranquila, passiva, conceitual. Eu não sei falar a palavra bonita não, me ajuda aí, Ju. Mas foi bem. Mas De consenso. de consenso. Consensual. Isso. Que o Flamengo fale, olha, você merece por serviços prestados e que ele fique contente. Porque também não dá pra... A gente viu isso, não dá, muitas vezes, não dá pro cara volante, zagueiro, exigir ganhar o que ganha o centroavante. Há uma diferença. O jogador é tudo igual. Todos têm a sua importância. Mas quem vai te entregar 30 gols, 35 gols num ano, ele tem mais valor no mercado. Então, ele é mais valorizado. Então, por isso, não deve ficar... Os empresários não devem ficar impressionados, porque o Balotelli ia ganhar não sei quantos milhões, o Cuéllar tem que ganhar também. Então, é uma questão, assim, de bom senso. Aí, acho que tem que ter o bom senso, principalmente do atleta nesse momento. Eu acho que essa manifestação seria justa, honesta, verdadeira, se ela fosse pós-classificação à semifinal. Agora, se aproveitar da situação de não ter o Arão, aproveitar que falta uma semana para fechar a janela, para começar... Isso eu estou dizendo no caso de não ter o problema mas eu acho de que fato. É isso aí mesmo. É se aproveitar. E se aproveitar de uma situação não é uma coisa legal. Just